Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro pedindo corte. Era um dia comum em São Paulo, mas a atmosfera naquela barbearia de luxo era tudo menos comum. Com luzes de neon brilhando e um som funk ecoando ao fundo, Júnior, o barbeiro milionário, transformava cortes de cabelo em verdadeiras obras-primas. Era um mundo de glamour, longe da realidade de muitos que viviam nas ruas. Então, a porta se abriu, e um vento frio fez com que os sorrisos se desvanecessem. Miguel, um mendigo negro de aparência cansada, entrou. Seus cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas contrastavam com a decoração exuberante do lugar. Júnior congelou. Ele estava acostumado a receber os melhores e mais bem vestidos, e agora tinha à sua frente um homem que exalava desespero. Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pediu um simples corte. O silêncio na barbear. Os clientes olharam entre si, cochichando, alguns fazendo caras de desaprovação. Júnior, em um impulso, hesitou. O que aconteceria com sua imagem se ele desse atenção a um pobre? Ao mesmo tempo, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Uma pontada na consciência, como se ele estivesse encarando um reflexo de suas próprias inseguranças. Miguel, mesmo com os olhos inchados e a voz trêmula, parecia irradiar uma dignidade difícil de ignorar. Ele não era apenas um mendigo. Era um homem que havia vivido e amado. Sua presença, apesar da dor, ressoava algo profundo dentro de Júnior. O barbeiro estava prestes a virar as costas, mas algo o impediu. Ele respirou fundo e avançou até Miguel. Uma cadeira é sua. Vamos cuidar de você, disse Júnior, forçando um sorriso. À medida que Júnior começava a cortar o cabelo de Miguel, uma conversa inesperada se desenrolou. Miguel falou de sonhos que tinham se perdido ao longo do tempo, da família que havia deixado para trás em busca de uma vida melhor. Quando Miguel revelou um segredo que ligava seu passado ao de Júnior, o ambiente congelou. Júnior sentiu um frio na espinha. Como assim seus destinos estavam interligados? Nesse instante, tudo ficou em suspenso. A música parou, os sussurros cessaram. A barbearia de luxo, com suas paredes decoradas em mármore e seus espelhos reluzentes, parecia ter se tornado um lugar de reflexão. O que era arte? O que era beleza? A transformação que ele promovia nas pessoas era genuína ou apenas uma fachada? Enquanto o cabelo caía sobre o chão brilhante, Júnior percebeu que o valor de sua arte estava a um passo de uma redenção que ele não sabia que precisava. Uma amizade inesperada pulsava entre os dois, desafiando o olhar superficial da sociedade. E ali, o barbeiro se deparava com demônios internos, questionando quem realmente era. Ele se perguntou até onde iria para mudar a própria percepção de vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Júnior cortava o cabelo de Miguel, a atmosfera na barbearia começou a mudar. O silêncio ainda pairava no ar, mas agora uma tensão nova pulsava. Os clientes que antes cochichavam,
agora assistiam atentamente. Algumas expressões de desprezo se transformando em curiosidade. Você sabia que um dia eu tinha um salão como o seu? Miguel interrompeu, fazendo Júnior parar a lâmina por um instante. Um velho salão, flutuando entre memórias de dias felizes. Ele era cheio de gente que adorava suas habilidades. Lembrou-se dos risos e do calor que sentia ali antes que tudo desmoronasse. Eu perdi tudo. Minha família, meu estabelecimento, tudo por conta das drogas. Uma lágrima escorreu do rosto de Miguel. O olhar de Júnior se suavizou. A dor do homem o atingia como um soco. Eu não sabia, ele respondeu, seu tom mais suave agora. Mas antes que pudesse continuar, a porta da barbearia se abriu novamente. Era um homem elegante, com um terno caro e expressão de desdém. Ele era um dos clientes habituais de Júnior. "O que está acontecendo aqui?" gritou, interrompendo o ar de sinceridade que começava a fluir. Todos os olhos se voltaram para ele. "Você está cortando o cabelo de um mendigo? Isso é ridículo. A sua reputação, Júnior. O que você está fazendo aqui?" Miguel interrompeu, sua voz valente, mas trêmula. "Por que seu olhar é mais importante que minha vida? Eu não pedi nada disso." A tensão cresceu e o murmurinho na barbearia ressurgiu como uma onda. Era uma batalha entre a dignidade de um homem e o ego de outro. O elegante riu, mas tinha algo mais, algo sombrio. "Você não entende? Você acha que essas pessoas aqui realmente se importam consigo? Você é só um nada. E aqui você não é bem-vindo." A ira tomou conta de Júnior. Ele se virou para o homem de terno. "Chega! Ele é um ser humano, como qualquer um de nós, e eu vou terminar o corte dele." As palavras foram fervorosas, mas no fundo havia um pânico crescente. A conversa estava aquecida, mas o que aconteceu a seguir ninguém previu. O homem do terno começou a rir de forma estrondosa e, de repente, teve um acesso de tosse, como se algo estivesse preso em sua garganta. Seus olhos se arregalaram. A expressão de desprezo estava se transformando em terror. Ele se apoiou na parede, seus joelhos vacilando. "Chame uma ambulância!" alguém gritou. O pânico tomou lugar rapidamente. O silêncio se transformou em gritos de ajuda. Mas Júnior ainda estava lá, paralisado, em choque, olhando para o homem que a essa altura estava no chão, se contorcendo. Miguel, não sabendo se deveria ajudar ou não, olhava para Júnior com uma mistura de dor e confusão. Ele precisa de ajuda. O apelo era quase desesperado. A transformação que estava acontecendo diante deles era aterradora e impactante. Então, entre os gritos e o caos, um pensamento percorreu a mente de Júnior. O homem do terno era um investidor. Era responsável por uma das empresas que havia falido o salão de Miguel anos atrás. A mesma empresa que arruinou inúmeras vidas, incluindo a de seu novo amigo. O que isso significava? Como sua vida estava entrelaçada com a de Miguel de uma maneira tão profunda? Júnior queria responder, mas as palavras não vinham. O terror se espalhou pela barbearia, confundindo todos os presentes, e o que deveria ser um momento de compaixão se transformava em um emaranhado de sentimentos. Enquanto a sirene da ambulância ecoava ao longe, Júnior ficou paralisado, sua vida mudando em um instante. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras do passado? A tensão pairava como um denso manto, deixando todos em estado de choque. E agora, com tudo que havia sido revelado, Júnior não sabia mais em quem ou no que acreditar. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, Júnior estava paralisado. O homem do terno contorcia-se no chão, seus olhos aterrorizados, fixos em um ponto vazio. Miguel olhava para Júnior e depois para o homem, confuso e preocupado.
Ele vai morrer, chama a ambulância! Miguel gritou, quebrando o silêncio carregado da barbearia. Mas Júnior estava ainda em choque. O destino deles estava interligado de uma forma que ele mal conseguia processar. Os clientes estavam em pé. A tensão no ar era palpável. Cada um deles parecia dividido entre a preocupação e a repulsa. O ambiente, antes vibrante e repleto de glamour, agora era uma cena de desespero. E foi então que, no auge do caos, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, ofegante e despojada, com um olhar de urgência. O que está acontecendo aqui? Ela era uma desconhecida, mas a intensidade da sua voz fez todos virarem. A mulher se aproximou rapidamente, o seu olhar fixo no homem caído no chão, e antes que alguém pudesse responder, ela soltou um grito. Não! Não! Como você pôde fazer isso? Os murmúrios na barbearia aumentaram. Júnior ficou mais confuso do que nunca. Quem é ela? Pensou. A mulher não se deteve. Aproximou-se do homem, segurando seus ombros com força. O que você fez? Você prometeu que nunca faria isso de novo. Sua voz estava embargada, lágrimas brotando de seus olhos. Ele não vai ajudar o Miguel? Júnior sussurrou, incapaz de tirar os olhos da cena. Miguel estava tão atordoado que não sabia onde olhar. O homem no chão respirava de forma irregular, e a mulher continuava a balançá-lo, sem se importar com a barbearia luxuosa ao redor. É tudo culpa sua, idiota! Você sempre faz isso quando fica apavorado, ela gritou. E nesse momento, um novo choque percorreu a sala. Era como se o tempo tivesse parado novamente. Todos olhavam entre a mulher e o homem, tentando entender a conexão. De quem você conhece? Miguel finalmente perguntou, sua voz tremendo. Um silenciar instantâneo tomou conta. Era como se todos esperassem a resposta. A mulher olhou para Miguel, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Ele é seu irmão. Ele é Carlos. A revelação parecia ter cortado o ar. As palavras ecoaram como um trovão. Júnior ficou atônito. Carlos, o que isso significava? Como isso se encaixava na história? Miguel olhou perplexo para a mulher, a expressão de choque se misturando com confusão. Não, isso não faz sentido. Carlos, meu irmão? O homem começou a reagir. Um gemido baixo escapando de seus lábios. Júnior sentiu uma onda de vertigem. O mundo da barbearia que sempre se baseou na ostentação agora estava desmoronando diante de segredos devastadores. Como o irmão de Miguel estava ali, naquele estado, na sua barbearia, onde tudo parecia desprovido de compaixão, agora transbordando de emoções incontroláveis. Eu não posso. Ele não pode estar aqui. Miguel olhou para Júnior, a dor cravada em seu olhar. O que acontecerá agora? E se a vida dele tivesse sido destruída pelas mesmas mãos que arruinaram sua família? A barbearia não era mais um lugar de beleza, mas o palco de um drama profundo e arrebatador. Precisamos de ajuda. A mulher estava em pânico. A sirene estava próxima. Mas o que isso significava para eles? Júnior sentiu um nó na garganta. E enquanto a ambulância estacionava do lado de fora, a única coisa que ele sabia era que a vida deles havia mudado para sempre. E cada um ali precisava enfrentar as consequências dessa nova realidade. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Seriam todos capazes de lidar com o que a verdade revelaria? Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, um silêncio opressivo invadiu a barbearia. Júnior estava em estado de choque. A revelação da mulher ecoou em sua mente como um trovão. O homem no chão,
Carlos era o irmão de Miguel? Como isso era possível? A barbearia, outrora um lugar de transformação e beleza, agora parecia uma cena de desespero. Olhou de novo para a mulher. Você está dizendo que ele é meu irmão? Não pode ser. Eu não o vejo há anos. Sua voz tremia. A confusão tomou conta dele, misturada a uma raiva que ele não sabia explicar. O que o irmão havia feito para acabar assim? E por que a mulher parecia tão angustiada? Júnior sentiu um nó na garganta. A tensão estava nas alturas. O homem de terno, que antes parecia arrogante, agora estava no chão, respirando com dificuldade. Carlos, meu Deus, o que você fez? Miguel murmurou, a dor estampada em seu rosto. Ele se inclinou, tentando ajudar o irmão, mas a mulher foi mais rápida. Com tremores nas mãos, ela segurava o rosto de Carlos, implorando para que ele a olhasse. A barbearia estava carregada de olhares incrédulos. Os clientes que antes cochichavam entre si estavam fixos na cena, alguns com as mãos cobrindo a boca, como se quisessem conter os gritos. Apenas fique comigo, por favor. A mulher chorava, sua voz quebrada, enquanto Carlos tentava se agarrar à vida. Ele estava pálido, as feições distorcidas pela dor. E então, em meio aos gritos e à algazarra, aconteceu algo ainda mais inesperado. Um grito gutural que ecoou do fundo da sala. As pessoas se viraram, e Júnior, ainda paralisado, viu uma figura familiar se aproximando. Era Sofia, sua ex-namorada. Ela estava pálida, os olhos arregalados, e foi direta ao ponto. Carlos, não! Você não pode estar aqui. Não assim. O que você fez com a mãe? O que você está fazendo aqui? A revelação desceu como um raio. Júnior sentiu o mundo girar. Carlos não era apenas o irmão de Miguel, mas também alguém cujo passado estava ligado ao seu. A história tomou um rumo ainda mais sombrio quando Sofia continuou. Ele não estava em reabilitação. Ele prometeu que ia mudar, mas sempre cai de novo. Você destruiu nossas vidas, Carlos. Miguel ficou em choque. As palavras da mulher pareciam chicotadas em suas costas. Então é verdade? Você é o motivo da nossa família ter se despedaçado? Ele gritava, e Júnior também se perguntava o que aquilo significava. O que estava acontecendo com eles? O que mais eles não sabiam? O ambiente estava carregado, e a pressão emocional fazia o ar parecer denso. Júnior olhou ao redor, viu a preocupação nos rostos de seus clientes, a repulsa misturada à curiosidade. O que era uma simples barbearia se transformou em um palco de tragédia familiar e arrependimento. Carlos começou a tosse, e o momento se arrastou, como se o tempo tivesse parado. A mulher olhava para ele, a dor estampada em seu rosto. Você não pode acabar assim. Por favor, você tem que lutar. Mas a tensão acumulada entre todos era sufocante e a sirene estava mais próxima. Mas Júnior ainda estava perdido. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras do passado? Ele se sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os olhares de todos estavam fixos ali, grudados na cena caótica que se desenrolava. E enquanto Júnior tentava entender como suas vidas se entrelaçavam, o que foi uma simples coincidência agora se tornou um emaranhado de mentiras e segredos. Ele percebeu que a dor não era apenas de Carlos ou Miguel, mas de todos eles. Qual seria o fim daquela história? As vidas deles estavam interligadas de maneira que nunca imaginaram, e a verdade parecia mais pesada do que qualquer um podia suportar. O ar grudava na garganta de Júnior, enquanto o caos se desenrolava à sua frente.
O grito da mulher ecoava, e todos na barbearia estavam paralisados, tentando entender o que estava acontecendo. Carlos, agora sendo chamado de irmão por Miguel, estava ali. A tensão era palpável. Cada segundo se arrastava e o desespero preenchia o ambiente. Por favor, só fique comigo. A mulher segurava Carlos com firmeza, como se sua força pudesse trazer o homem de volta à consciência. Os clientes, antes imunes ao sofrimento alheio, observavam com expressões de horror, com seus olhares fixos no homem caído. Mas por trás da angústia, Júnior sentiu algo inquietante, algo que não se encaixava. E então, em meio ao caos, um som estridente irrompeu. A sirene da ambulância cortou o ar, mas não trouxe alívio. Era como se a barbearia tivesse se tornado uma armadilha, com o tempo se movendo lentamente, como se estivesse assistindo a um filme terrível. O pânico tomou conta quando a porta se abriu e paramédicos apressados entraram. Eles tomaram posição ao redor de Carlos, começando a fazer perguntas enquanto tentavam estabilizá-lo. Mas no meio da confusão, algo inusitado ocorreu. Carlos virou a cabeça levemente, e o que deveria ser uma nova tentativa de respirar trouxe uma expressão estranha ao seu rosto. Ele parecendo ter visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram, e com um esforço hercúleo, ele murmurou uma palavra que deixou todos em estado de choque. Mãe. Os ânimos se acirraram. Então, como se o universo tivesse decidido despejar um balde de água fria na eletricidade tensa do ambiente, o chão parecia tremer. A mulher soltou um grito. Não! Ele não pode saber! E a frenética atmosfera se desfez e uma nova camada de caos. Como assim, mãe? Miguel gritou, a raiva e a dor se misturando em sua voz. Você sabe de algo que eu não sei? Ele olhou, desesperado, para a mulher, que agora estava de pé, paralisada. Não, isso não é o que parece! A mulher começou a chorar, as lágrimas brotando, enquanto a verdade ameaçava desmoronar tudo ao seu redor. Eu não queria que ele soubesse! Não assim! A revelação pairava no ar. Uma bomba prestes a explodir. Júnior estava paralisado, e os paramédicos pararam por um instante, suas expressões repletas de confusão. O que estavam ouvindo? O que significava tudo aquilo? O que mais estava escondido sob a superfície, como um tesouro enterrado? Carlos, ainda em agonia, olhou para Miguel. Você sabia? O desespero se revelava em cada palavra. E Júnior, sem conseguir desviar os olhos, percebeu que todos estavam à beira do abismo, prestes a despencar. Nesse instante, tudo mudou. Segredos que andavam de mãos dadas com dor e traição estavam prontos para serem revelados. E Júnior não sabia o que fazer. No fundo, ele também se sentia como um intruso. E se é verdade, pensou, o que mais poderia a vida esconder deles? Enquanto os paramédicos tentavam estabilizar Carlos, a mulher se virou, seu olhar profundo e carregado. Você não pode deixá-lo saber. E foi nesse momento que o verdadeiro impacto da situação atingiu Júnior como um soco no estômago. O passado retornava de maneira brutal. A barbearia, com suas paredes reluzentes e clima de ostentação, agora era um campo de batalha emocional, onde cada um lutava para escapar dos fantasmas que surgiam. O que mais Miguel não sabia sobre sua própria história? O que Carlos tinha a dizer? O que a mulher tanto temia? E, acima de tudo, quem era realmente? E a pergunta que pairava no ar, tão obscura quanto o mistério que acabara de ser desvelado. Seriam eles capazes de lidar com o que estava prestes a acontecer?
A vida deles estava prestes a dar uma reviravolta dramática, e a barbearia de luxo tornara-se um local de verdades pesadas, onde o glamour exterior não existia mais. Carlos, ainda lutando contra a dor, olhou diretamente para Miguel. Você sabia? A pergunta quase cortou o ar, a tensão cresceu. Júnior sentia seu coração disparar, enquanto todos ao redor pareciam cheios de confusão e horror. Como um eco, cada uma das palavras de Carlos retumbava na barbearia. A mulher, pálida e com lágrimas nos olhos, estava em um estado de desespero absoluto. Carlos, não, isso não é o momento. Você precisa se concentrar. Mas Carlos parecia mais atento ao que estava acontecendo ao seu redor. A cada vez que ele se esforçava para respirar, sua voz ficava mais fraca, mas seus olhos esperavam respostas. Enquanto isso, Miguel estava à beira do colapso. Ele nunca tinha imaginado que seu irmão estava tão próximo, tão perdido, e que tudo isso poderia acabar ali, em uma barbearia. Um grito ecoou na sala. A mulher se virou de repente, com a expressão horrorizada. Você não pode descobrir assim, Carlos. Não agora. A angústia em sua voz era palpável, como um soco no estômago. Júnior, em estado de choque, começou a se mover involuntariamente. Ele nunca tinha visto tamanha intensidade. O caos estava completo, mas enquanto os paramédicos trabalhavam, Júnior se lembrou de algo que não fazia sentido. A relação entre todos ali estava se desintegrando em uma nova luz, enquanto ele tentava entender a conexão entre as revelações. Instintivamente, ele olhou para os clientes. Aqueles que eram meros espectadores agora estavam envolvidos em um drama que não escolheram. Sussurrando, uma onda de murmúrios e olhares espantados, se espalhando como um vento frio. Então, uma voz feminina cortou o ar. Carlos, não vá. Era Sofia, a ex-namorada de Júnior, que tinha entrado na barbearia momentos atrás, mas agora seu semblante estava distorcido pela preocupação. Você não pode se permitir ir embora assim. O drama estava se intensificando, e Júnior percebeu que a mulher estava tão conectada a tudo isso quanto eles. Quem é você? O que você tem a ver com isso? Miguel estava ofegante, a raiva e a confusão transparecendo em seu rosto. Sofia, sem respirar, segurou as mãos de Carlos com força. Carlos, você precisa ficar com a gente. Não podemos perder você agora. Eu sei o que você fez e por que tudo isso está acontecendo. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. As revelações estavam se amontoando como uma tempestade prestes a eclodir. Do que você está falando? Carlos murmurou, suas vozes agora entrecortadas, como se estivesse lutando para se manter consciente. O que mais você sabe? A tensão no ar se transformou num torvelinho emocional, enquanto os rostos ao seu redor mostravam medo, questionamento e uma expectativa que quase cortava a respiração. E então, no clímax da situação, como uma explosão, um grito rasgou o ar. A porta da barbearia foi aberta com força, e um homem entrou, seu rosto coberto de raiva. O que está acontecendo aqui? Carlos, você trouxe mais problemas? O homem era um antigo conhecido de Miguel, mas o olhar que trocou com Carlos era de pura animosidade, como se estivesse carregando um peso de ressentimento. Microfone musical, as luzes piscando, a música parou. Uma verdade aterradora pairava no ar. Todos estavam conectados, e segredos mais profundos estavam prestes a ser revelados. Júnior sentiu o nó na garganta apertar. Um novo elemento havia se inserido na narrativa e complicaria ainda mais as relações. O homem, sem perder tempo,
encarou Carlos e gritou: "Você é um traidor! Isso não acaba aqui!" A barbearia estava em silêncio total. As palavras ressoavam como um sino distante, de desespero e traição. E ali, a única certeza era que nada seria como antes. O que mais estava escondido atrás daquela cortina de dor e traição? O que levaria aquelas vidas a se desenrolar em um drama tão profundo e envolvente que se tornaria quase impossível de suportar? A pergunta pairava no ar, sem resposta. E quando a sirene da ambulância ecoou mais uma vez, era impossível saber o que o futuro reservava. O homem que havia interrompido tudo, com seu ar de arrogância, agora estava paralisado, fixando os olhos em Carlos, que se contorcia no chão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O impacto daquele momento era como um trovão em dia ensolarado. Miguel, ainda sem entender a dinâmica, gritou: "Quem você pensa que é para entrar aqui assim? O que você sabe sobre nós?" O homem, que havia sido um espectador arrogante, respondeu: "Eu sei o que vocês estão escondendo. O que Carlos fez, o que você não sabe, é seu legado." Palavras cortantes como facas. Júnior não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se uma cena digna de filme estivesse diante dele. Mas tudo era real. "Seu legado?" Miguel replicou, ódio e confusão se misturando em sua voz. "Que legado?" O homem não tinha medo. Sua expressão era implacável. Ele se aproximou mais, erguendo a voz. "Carlos enganou vocês. Ele se aproveitou do que vocês nunca souberam." Júnior, agora mais perto, tentava juntar as peças. O que ele estava ouvindo mudava a percepção que tinha de tudo. "O que você está dizendo? O que Carlos fez?" Carlos, nesse instante, tinha uma súbita lucidez, mesmo no meio do desespero. Ele olhou para Miguel, e uma fração de segundo pareceu que ele se lembrou de algo. "Miguel, eu não queria que você soubesse. As drogas. O que fiz com a nossa família." Ele estava prestes a soltar um segredo, quando começou a tossir novamente, os olhos se revirando. "Para! Fala logo!" Miguel estava à beira da loucura. "O que você fez?" O homem de terno começou a rir, mas não era um riso de felicidade. Era algo mais sinistro. Ele vendeu informações, Miguel. E não só isso. "Você conhece o seu pai? Aquele que você acha que morreu honrando sua memória? Ele está vivo." O ar na barbearia foi cortado, como se alguém tivesse puxado um pano debaixo de todo mundo. Júnior sentiu um nó na garganta. "O que você está dizendo?" Sua voz estava quase embargada. Miguel, por sua vez, ficou em estado de choque. "Como assim? O que você quer dizer?" O homem continuou, agora com a voz atrevida. "Carlos fez um acordo com aqueles que você menos espera. O que ele fez foi uma traição. E agora, ele fez o que tinha que fazer para se proteger. A tensão estava tão densa que parecia que todos estavam prestes a desmaiar. Miguel estava confuso, as peças da sua vida se movendo erraticamente. "Mas ele não pode estar", Miguel balbuciou, sua expressão se distorcendo em dor. Então, naqueles momentos de silêncio, um grito cortou o ar, um grito que vinha de alguém que acabara de entrar. "Não, não, não pode ser verdade." Era uma mulher, com uma expressão de desespero, que parecia ter saído de um pesadelo. As cabeças se viraram. Júnior não conseguia mais acompanhar a velocidade das revelações e os ecos das vozes que o cercavam. Era como se contos antigos, segredos e traições dançassem no ar. "Mãe", murmurou, como se ele mesmo estivesse reconhecendo a figura que agora estava ali. A mulher olhou para ele,
lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, meu filho, o que você se tornou? Miguel não conseguia processar. Não, isso não tem como ser verdade. Somos uma família destroçada. E agora você nos diz que temos um pai vivo? Uma mãe? A mulher, agora mais próxima de Carlos, gritou. Você não tem ideia, filho. Eles estão atrás de você. Você não pode ficar aqui. O desespero se alastrou como um incêndio. A barbearia, com seus espelhos brilhantes e luzes reluzentes, tornou-se um espaço de confusão e horror. Enquanto todos olhavam, as verdades não ditas ameaçavam engolir a todos ali. As sirenes finalmente chegaram, mas ninguém estava pensando em ajuda médica. Não havia tempo. Não havia lugar. Júnior sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? E no eco das palavras que pairavam no ar, ele se perguntava: como tudo isso se ligava a ele? O que realmente faziam juntos? Precisamos sair, a mulher gritou, mas a realidade já havia mudado. E enquanto a confusão se instalava, a pergunta ainda pairava: até onde você iria para descobrir o que está escondido nas sombras do passado? Enquanto a mulher segurava Carlos, seu desespero parecia se espalhar pelo ambiente, como uma nuvem escura. Dot. Júnior sentia a pressão no peito, a atmosfera pesada, cada segundo se arrastando como se o tempo tivesse parado. Miguel estava em choque, os olhos arregalados, prestes a desmoronar enquanto tentava entender a reviravolta que sua vida acabara de tomar. Você não pode deixar que ele saiba, a mulher repetia, a voz falhando, enquanto tentava impedir que mais verdades aflorassem. Carlos, em um esforço dramático, começou a se levantar lentamente. O chão estava cheio de agitação. Todos os olhares fixos nele. O homem que havia entrado posteriormente, ainda rangendo os dentes de raiva, olhava para a cena em puro deleite. A tensão na barbearia alcançava níveis insustentáveis. Então, de repente, um grito, um clamor de violência estourou do lado de fora. Júnior virou a cabeça e o que viu quase fez seu coração parar. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, corria em direção à barbearia, os rostos encobertos. Eles pareciam uma tempestade prestes a explodir. Saia! Rápido! A mulher gritou, arrancando Carlos de seus pensamentos confusos. Miguel estava tão em choque que mal se movia. O que estava acontecendo? O homem arrogante que antes parecia tão poderoso, agora se via com medo. O ridículo tomando conta. Júnior percebeu que o horror estava prestes a se tornar muito mais real. Em um ímpeto, os homens de preto invadiram a barbearia, arrastando todo o glamour para um canto obscuro. A música parou e o pânico tomou conta das pessoas. Júnior sentiu seu estômago revirar. Eles gritavam algo, mas a adrenalina em seus ouvidos tornava difícil discernir suas palavras. Procuramos Carlos, gritaram, e a palavra reverberou na mente de Júnior como um eco distante. Carlos, onde está ele? O tom era ameaçador. Uma onda de terror tomando conta da barbearia. Miguel, ainda aturdido, olhou para o irmão, que parecia perdido no caos. Vamos! Temos que sair daqui! Júnior puxou Miguel pelo braço enquanto a mulher agarrava Carlos com força, virando-se para a porta. Mas antes que pudessem sair, um dos homens os viu. O olhar de desdém atravessou a sala, e em um piscar de olhos, eles estavam cercados. Carlos, em meio ao pânico, olhou para os homens e, para a surpresa de todos, um brilho de reconhecimento passou por seu rosto. Vocês, ele murmurou, antes de ser interrompido por risadas. Nós sabemos tudo sobre você, irmão. Um homem se aproximou, seu tom cheio de escárnio. Achou que podia escapar, não é? A família está reunida agora.
Miguel se virou para Carlos, confuso e sem palavras. Irmão, o que está acontecendo? Você está com eles? A traição parecia cortar o ar ao redor deles. Júnior queria acreditar que tudo era um pesadelo, mas a realidade golpeava cada vez mais forte. Os homens de preto avançavam, e Júnior percebeu que o tempo estava esgotado. Miguel, precisamos ir agora, gritou, puxando em direção à saída. Mas, em um movimento rápido, um dos homens os prendeu. Você não vai a lugar algum. O que temos aqui é uma história muito maior do que você pode imaginar. O homem disse, sorrindo de forma sinistra. Carlos está no centro. O legado dele não é apenas uma questão de família. É sobre algo muito mais sinistro. A revelação pairava e, em um instante, tudo estava prestes a mudar. Aquela barbearia, que havia sido um refúgio, agora se tornava um campo de batalha emocional e físico. Júnior olhava em volta, em busca de uma saída, mas sabia que os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam destruir não apenas Carlos, mas a todos eles. Desculpe, Miguel. Está tudo prestes a acabar. Carlos sussurrou, a expressão de pânico misturada com um estranho alívio. O eco de sua frase sobrevoou a barbearia, como um sino funerário. Duas vidas se entrelaçando num destino terrível. E enquanto o choque dominava, a questão pairava no ar. Quem realmente estava em perigo e quem de fato poderia ser salvo? Com a porta bloqueada e os homens avançando, Júnior sentiu que o próximo segundo seria crucial. A vida deles não seria mais a mesma, e o que estava por vir poderia ser um dos maiores desafios que já enfrentaram. Carlos, com dificuldade, olhou para os homens que o cercavam. O que vocês querem de mim? Sua voz estava fraca, mas havia determinação nos olhos. Os homens de preto estavam prontos para agir. A tensão no ar era densa. Júnior sentiu seu estômago revirar. Ali estava uma tempestade prestes a explodir. Você sabe muito mais do que imagina, Carlos. O líder do grupo disse com um sorriso cruel. Não pense que pode se esconder. Você é parte de algo muito maior. Nesse momento, uma onda de desespero tomou conta de Júnior e Miguel. Sussurros e murmúrios preenchiam a barbearia, enquanto cada um tentava entender a gravidade da situação. A mulher que tinha entrado antes, com lágrimas nos olhos, olhou para Carlos com uma mistura de amor e reprovação. Eu avisei você. Não deixe isso chegar tão longe. Carlos fechou os olhos, seu rosto se contorcendo entre dor e confusão. Ele estava prestes a protestar, mas a pressão no seu peito aumentava. Júnior percebeu que não era só a situação que estava se agravando. O destino deles todos estava em jogo. Quem você realmente é, Carlos? Miguel perguntou, a voz tremendo. Ele não conseguia compreender como tudo aquilo poderia estar acontecendo em sua vida. Júnior, por sua vez, sabia que a revelação que se formava ali mudaria tudo. A mulher respirou fundo, lutando para colocar em palavras o que parecia difícil de explicar. Carlos, em um último desespero, chorou. Eu juro que eu não quis. Eu não sabia que o jogo era tão sujo. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta da barbearia explodiu em uma nuvem de madeira, e 3 ou 4 homens armados, com rostos cobertos, invadiram. Procuramos o Carlos. Ele não pode sair daqui. Um deles gritou. O ambiente se transformou em caos absoluto. As pessoas gritavam e alguns correram em direções opostas. Miguel olhou para a mulher. Seu olhar estava cheio de perguntas, mas a situação se desdobrava rapidamente. A mulher, agora mais pálida, apontou para Carlos. Você não pode deixá-los levar você, gritou.
Júnior viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O pânico no rosto de Miguel, a desolação nos olhos de Carlos. E no meio de tudo isso, a mulher pareceu tomar uma decisão. Ela se virou para o grupo de homens armados. Esperem! Eu tenho o que vocês querem. A barbearia imediatamente ficou em silêncio. Todos os olhos estavam nela. Carlos não pode ficar aqui. Mas eu tenho algo que lhes interessa. Os homens, surpresos, trocaram olhares. O que você sabe? O líder da equipe perguntou, ainda com a arma na mão, mas agora hesitante. Essa mudança era profunda. Júnior sentiu um frio na espinha. O que essa mulher sabia? Como ela se envolvia com tudo isso? Carlos ficou pálido. Não, você não pode. A voz dele estava cheia de desespero. Mas a mulher não recuou. Eu posso e vou. Vocês não vão levá-lo, não sem mim. Ele vale muito mais do que imagina. As palavras dela ecoaram na barbearia. Uma bomba lançada em meio ao caos. Miguel, confuso, gritou. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? A tensão estava insuportável. A mulher respirou fundo e, num instante de coragem, disse: Carlos, você é filho de um dos homens mais poderosos do crime na cidade. Você sempre foi o alvo e a única chave para libertar todos nós. Eles o querem para que você assuma o controle. Júnior sentiu que o chão sob seus pés estava sumindo. Todos estavam paralisados. A revelação era um golpe mortal. O que ele pensou que eram simples vidas se desenrolando em sua barbearia, agora se tornou um jogo perigoso. Quem mais estava envolvido nesse plano sórdido? Enquanto a confusão se desenrolava, a pergunta pairava no ar como uma ameaça invisível. O que mais essa história escondia? As vidas deles nunca seriam as mesmas. E a barbearia agora não era mais um espaço seguro. Era um terreno fértil para um passado obscuro que se negava a ficar enterrado. A barbearia estava em chamas com a tensão. A mulher, com lágrimas nos olhos, a voz trêmula, confrontava os homens armados sem medo. Carlos, você é meu filho e eles querem você por causa de um legado que não é seu, ela gritou, como se isso pudesse mudar algo. Carlos parecia perdido, sem entender como tudo se desenrolava. Os homens, ainda prontos para agir, hesitaram, confusos com a revelação. Você não pode decidir por mim, Carlos respondeu, esforçando-se para se levantar, apesar da fraqueza. Miguel estava em choque, sem saber em quem confiar. Você é filho de um criminoso, Carlos. A mulher continuou, a urgência em sua voz cortando a tensão. Isso não é uma vida, é uma prisão. Você tem que sair daqui. Agora! Júnior observava tudo, sentindo que várias vidas estavam penduradas em um fio. Ele não sabia o que fazer. Ajudar Carlos, proteger Miguel ou entrelaçar-se na escolha desesperada que a mulher estava oferecendo. O grupo de homens armados estava prestes a se aproximar mais, mas o líder hesitou, como se as palavras da mulher tivessem criado um espaço de dúvida. Se você realmente é quem diz ser, então provará seu valor. O chefe do grupo grunhiu, quase com desprezo. O resto dos homens se voltava para ele, sem saber se continuava a pressão ou recuava. A mulher fechou os olhos, talvez suplicando um milagre. Por favor, Carlos, não fique aqui. Eles não se importarão com você. A confusão se espalhou. Sussurros e olhares trocados entre todos. Carlos fez uma pausa, observando a mulher. Mãe, o que você está dizendo? A dor em sua voz era palpável. A realidade se desdobrava lentamente, como se ele estivesse quebrando a superfície de uma água funda e turva.
Carlos, você é a única chance de acabar com isso. Ela implorou, as lágrimas caindo, revelando o peso de todas as escolhas que a vida havia lhe imposto. E foi nesse momento que um grito partiu do fundo da barbearia. Eles estão aqui! As portas foram abertas com força, e a sala se inundou com gritos e empurrões. As pessoas começaram a correr. Um verdadeiro caos. Júnior segurou Miguel pelas mãos, puxando-o em direção à saída. Vem, temos que sair. Os rostos estavam encolhidos com medo, mas Carlos ainda parecia paralisado, em choque. Não, esperem, ele gritou. Mas a multidão não parou. As luzes da barbearia piscavam, e os gritos ecoavam, gerando um intenso som de sirene se aproximando. A mulher olhou para Carlos e, como se cada segundo estivesse pesando, disse: Você tem a escolha de ser livre, ou ficar aqui e se perder totalmente. E, com essas palavras, Carlos finalmente pareceu compreender. Ele virou-se, retirando-se entre os veículos que bloqueavam a visão da porta. Mas quando a barbearia finalmente parecia tranquila, um eco de risadas vingativas flutuou pelo ar. Os homens armados estavam recuando, mas não sem antes deixarem uma mensagem. Iremos atrás de você, Carlos. Este jogo apenas começou. E quando eles foram embora, Júnior e Miguel ainda estavam paralisados, sem saber o que fazer a seguir. Carlos, respirando fundo, olhou para Júnior, com os olhos cheios de algo novo. Determinação. Eu preciso enfrentar isso. E vocês precisam se preparar. Somos todos parte disso. A frase causou um frio na espinha, mas era um sinal de que o ciclo de dor poderia estar chegando ao fim. A barbearia, uma vez cheia de glamour e silêncio, agora era um campo de batalha emocional. Júnior sabia que algo havia mudado para sempre. Ele não era apenas um barbeiro. Ele agora fazia parte de uma história maior. A mensagem se intensificou em seu coração. Eles precisavam enfrentar o próprio passado para construir um futuro melhor. E mesmo em meio a esse desespero, algo brilhou. A esperança de reerguer-se, apesar do que a vida lhes lançou. Mas a pergunta persistia em suas mentes. Seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? A adrenalina corria nas veias, e a necessidade de agir era urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa narrativa aterrorizante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir o que você acha. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio.